Eu quero ler o devocional de hoje, cujo tema é manter-se íntegro. O Salmo 41, versículo 12, diz assim: por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Por causa da minha integridade. Diz o devocional: José era um homem justo que cultivou uma reputação piedosa em sua comunidade. Então se espalhou na comunidade a notícia que Maria, a mulher com quem estava comprometido, estava grávida. Haveria muitos que pensassem o pior nessa aparentemente escandalosa situação. José provavelmente sofreu falatório ou foi isolado. Ainda assim, ele era um homem de integridade, ciente de que Deus sabia da verdade sobre o seu relacionamento com Maria. Às vezes, Deus será a única testemunha de que você fez o correto e o único que vai entender os seus motivos. Às vezes, você fará tudo o que sabe que Deus lhe pediu para fazer apenas para ser ridicularizado. Nesses momentos, tudo o que você pode fazer é manter a sua integridade, confiando que Deus tem sempre os seus olhos sobre você. Deus olha favoravelmente para aqueles que andam em integridade, fazendo o que é correto, sem se importar sobre como os outros percebem as suas ações. A coisa mais importante não é que as pessoas saibam da verdade. A coisa mais importante é que você seja uma pessoa de integridade diante de Deus. Quando ninguém parece entender porque você fez algo, ou quando as pessoas questionarem se você fez tudo o que deveria ter feito, a sua confiança não pode estar na esperança da justificação aos olhos das pessoas, mas deve estar no saber que Deus está sempre olhando para você. Ter essa confiança será o suficiente para sustentá-lo. Eu quero, em cima desse devocional, dizer para você: não fique buscando justificativa própria. O justo não se justifica. Se você sabe da sua integridade, deixe que Deus advogue a sua causa. Entregue nas mãos dele, confia nele, tendo a certeza de que ele fará. Seja fiel, seja íntegro. Íntegro é alguém completo, inteiro, inteiramente correto, inteiramente possuído da verdade de Deus. O resto, deixe que Deus tome conta. Ele advoga a sua causa. Ele sabe o que precisa ser feito. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esta manhã tão especial. Agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pelo zelo, proteção. Agradecemos ao Senhor pela qualidade de sono que tivemos nessa noite, pela nossa saúde, pela restauração plena da nossa saúde. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa casa, à nossa tenda, porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos para nos guardar em todo o caminho. Livra-nos, ó Deus, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra-nos, ó Deus, do tempo mau. Livra-nos, ó Deus, da falta de controle emocional. Livra-nos, ó Deus, de conversas imprudentes, indecentes, imorais. Livra-nos, ó Deus, de todo e qualquer laço que possa mudar a nossa trajetória, desviando-nos, ó Deus, do teu propósito. Queremos o centro da tua vontade. Queremos a tua vontade em todo o tempo, porque sabemos em quem temos crido e que é poderoso para nos guardar em tempo oportuno. Bendito seja para sempre o teu nome glorioso. Encha-se as nossas vidas, enche-se as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, ó Deus, com a tua glória. Queremos ver a manifestação do teu poder dentro da nossa casa. Queremos ser
possuídos pela tua vontade, queremos olhar para ti e encontrar, ó Deus, a força suficiente em tempo oportuno para realizar as tarefas necessárias no cumprimento do nosso propósito. Eis-nos aqui nesta manhã para abençoar os teus filhos, eis-nos aqui para abençoar as pessoas que passarão pela nossa vida ao longo deste dia. Eis-nos aqui, Senhor, para o sim, eis-nos aqui para fazer, ó Deus, a tua obra, completar o teu querer, para sermos instrumentos do Senhor para abençoar a todos quantos precisam ser abençoados. Usa-nos, ó Deus, como proclamadores das boas novas. Usa-nos, ó Deus, como aquele que tem a direção certa, a palavra certa, Pai, na unção do Espírito Santo, na unção do Consolador, para levar a mensagem de salvação, levar a mensagem de restauração, de cura, de libertação a tantos quantos necessitam. Pai, este é o tempo. Este é o tempo de nos levantarmos. Este é o tempo de levantarmos a nossa voz. Este é o tempo onde os profetas se levantarão para entrar em lugares, ó Deus, para levar uma mensagem tão necessária às pessoas, ó Deus, que carecem tanto. Usa-nos, ó Deus, nesta hora. Envolva-nos, ó Deus, debaixo de toda a capacitação do alto, para que tudo isso aconteça. Há pessoas gritando, precisando de ajuda. Há pessoas, ó Deus, à beira da destruição. Há pessoas, ó Deus, em estado de depressão. Há pessoas, ó Deus, que estão precisando de uma palavra, de um abraço. Usa-nos, ó Deus, para esse tempo. Cumpre em nós, ó Deus, o que está no teu coração. Eis-nos aqui, Senhor, como filhos teus, amados teus, no cumprimento do teu propósito. Aproveita essa oportunidade para abençoar a todos quantos estão nesse ambiente. Meu Deus, que haja paz dentro dos lares, haja harmonia, haja conversão genuína, Pai, de cada pessoa, membro da nossa família. Que haja, Senhor, uma libertação, uma cura. Haja, Senhor, a provisão necessária para cada membro da nossa casa, seja o nosso cônjuge, sejam os nossos filhos, ó Deus, a nossa parentela, onde quer que eles estejam, que eles sejam alvos do teu amor, da tua graça, da tua provisão. Há pessoas, ó Deus, que estão sofrendo crise de ansiedade. Oramos, ó Deus, para que haja paz na mente e no coração dessa pessoa. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão vivendo uma crise depressiva, que sejam libertos agora de toda a opressão e de toda a depressão, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Oramos, ó Deus, nesta manhã, para que todos sejam levados, ó Deus, fortalecidos, envolvidos, ó Deus, debaixo do teu manto de proteção, e que Cristo Jesus, ao liberar, ó Deus, a partir do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, ao liberar a provisão do Calvário, que todos nós sejamos assistidos nas nossas necessidades. Teu doce Espírito, o nosso Consolador, amado Espírito Santo, possa falar através de nós em todas as necessidades, em todo o tempo. Nos debruçamos, ó Deus, aos seus pés, reconhecendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do Pai das luzes, do qual não tem sombra de variação e nem de dúvida. A Ti, toda honra, toda glória, todo louvor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Bem-vindos para vocês que acabaram de chegar. Semana passada, nós estudávamos por 2 dias a carta de Paulo aos Colossenses. E é uma carta riquíssima em vários assuntos. Elaine, temos orado pela sua vida, viu? Para que haja paz, para que você seja provida de todas as suas necessidades, que você receba a cura em todas as áreas que precisam acontecer. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, nós falamos na semana passada, por 2 dias,
sobre capítulos da carta de Paulo aos Colossenses. Interessante a gente olhar para uma carta tão pequena, tão minúscula, mas carregada de tantos princípios que Paulo queria deixar não só para a carta aos Colossenses, mas também para nós como igreja. Quando eu falo igreja, para nós, como aqueles membros que fazem a igreja de hoje. Pensando na carta tão rica, nesses pequenos capítulos, Paulo vai trazer ali tipos de posturas para aqueles que haviam recebido a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele falava para uma igreja, quando está falando para uma igreja, ele está falando para os cristãos que havia em Colossos sobre posturas de vida, determinados tipos de posturas. E eu acredito que nos nossos dias não tem sido diferente. Tipos de comportamentos que a gente precisa observar dentro da nossa nova vida em Cristo Jesus. Às vezes a gente não tem a compreensão do que estamos fazendo, às vezes não temos a compreensão do que precisamos mudar, do que precisamos olhar, do que precisamos absorver. Mas vamos olhar, basta que a gente olhe para a palavra. E nesse momento que a gente tem as incompreensões, nesse momento que a gente não tem o entendimento claro, é aquela hora em que você diz: Pai, eu penso assim, mas vamos olhar para aquilo que diz a Tua palavra. Porque, queridos, nós podemos pensar qualquer coisa, nós podemos ter todo tipo de argumento, mas nós precisamos olhar para a palavra e ver o que a palavra diz. Como o apóstolo Pedro diz diante do confronto de Jesus: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, nós entendemos que as palavras que saem da Tua boca, elas são palavras assertivas, e em tempo oportuno elas se manifestam, elas acontecem, e elas vêm para transformar as nossas histórias, mudar o nosso destino. Então a gente entende a necessidade que a gente tem de pautar as nossas decisões em cima daquilo que Deus nos diz. Quem aqui crê na palavra? Quem aqui deseja, quem aqui crê na palavra e sabe de fato que a palavra é a força que a gente precisa, o modo de vida que a gente encontra, é a postura que a gente tem para o tempo oportuno? Quem aqui crê comigo que a palavra é a bússola que direciona os nossos passos, a palavra é farol em tempo de trevas, em tempo de adversidades, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então entendamos que tudo o que precisamos está pautado na palavra. Nós temos que olhar muitas vezes para as nossas atitudes e dizer: não, mas a palavra diz isto. A palavra diz isto. A palavra claramente me mostra isso. Então eu vou por aquilo que a palavra diz. Acima de tudo isso, nós entendemos que o Espírito Santo, ele sempre tem o poder de agasalhar essa palavra no nosso coração e gerar vida. O poder para gerar, poder gerador, gestador de vida, está no Espírito Santo de Deus. Ele agasalha essa palavra e dá vida a essa palavra e manifesta algo a partir dela. Entendemos que por ela nós somos norteados, por ela nós somos aconselhados, pela palavra nós somos confrontados. Então, antes de qualquer argumento humano, pense o que a palavra diz. Antes de qualquer fala humana, pense naquilo que a palavra diz acerca dessa ou daquela situação. Olhemos para, mais uma vez, a postura de alguém que tem a nova vida em Cristo Jesus. Se é uma nova vida, nós temos que entender que o velho homem morreu. Se é uma nova vida, nós temos que entender, se tem nova vida, tem velha vida. E a velha vida, ela tem um lugar. Paulo nos inspira e nos estimula a dizer que nós devemos abandonar a velha vida para que a nova surja.
Se não abandonarmos a velha, a nova não surgirá. Se não deixarmos de lado a velha vida, não haverá possibilidade da gente ver a manifestação do poder de Deus em cima desse novo tempo, desta nova hora, desse novo projeto, que é a nossa nova vida em Cristo Jesus. Oremos para Colossenses no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Vamos ver que Paulo fala para a gente. Veja o que Paulo nos ministra em Colossenses no capítulo 2, versículos 8 a 12. Um texto maior, mas eu quero fazer a leitura de uma forma pausada para que a gente possa entender, compreender tudo isso. Observe o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós sobre a nossa nova vida cristã. Ele diz: tenham cuidado. Anote aí o texto, por favor. Vamos movimentar a live aqui. Se você ainda não convidou seus amigos, faça isso agora. Colossenses 2, 8 a 12 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Ele já começa o texto no versículo 8 dizendo da alerta que nós devemos ter acerca do cuidado com doutrinas, no cuidado com filosofias fora da palavra. Nós estamos vivendo um tempo muito, eu diria, muito difícil, eu não gosto de usar essa palavra, mas um tempo que a gente precisa trazer uma observação contínua. Nós não podemos tirar os olhos deste olhar, deste pensamento, desse comportamento, de que você em Cristo Jesus, você foi liberto. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Então, cuidado para não estar vivendo escravizado em filosofias enganosas, em religiosidades, em comportamentos religiosos, em chavões religiosos que nada tem a ver com essa nova vida que você está vivendo. E o apóstolo Paulo fala acerca desse cuidado. Ele continua dizendo que se fundamentam em tradições humanas. Tudo isso diz respeito à religiosidade. Quando a gente para pensar na religiosidade, nós observamos que não tem vida. A religiosidade não produz vida, não produz transformação. Pelo contrário, acima de tudo, ela não tem base, ela não tem fundamento. Por qualquer coisa, qualquer evento externo que aconteça, qualquer situação difícil que essa pessoa encontra, ela não tem sustentabilidade. Diríamos que uma pessoa escravizada a filosofias vãs, enganosas, fundamentadas em tradição humanas, poderíamos dizer que seria uma pessoa que tem uma vida pautada, que tem uma vida fundamentada, que tem uma vida alicerçada na areia. Que quando os ventos contrários aparecem, quando os ventos contrários se manifestam, automaticamente essa pessoa não consegue se sustentar. Paulo vai falar das tradições humanas, dos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Paulo vai falar que nos últimos dias, nos últimos tempos, nós vamos enfrentar situações em que nós vamos perceber um mundo mais próximo dos cristãos do que nunca, tentando enganá-los, tentando tirá-los da sua posição, tentando roubá-los do seu propósito. Paulo vai continuar dizendo para nós: pois em Cristo, aí ele está trazendo a nova vida, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo o que você precisa está em Cristo. Não há necessidade de um outro ensino, não há necessidade de uma outra fala, não existe necessidade de um outro posicionamento. Em Cristo você tem tudo, se completa em tudo. Cristo fez tudo, Ele estabeleceu tudo. Então tudo que eu preciso é olhar para Jesus e passar a ver nele o exemplo que eu preciso.
Paulo fala: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, olha só, e por estarem nele, aí a pergunta: você está nele? Você está fundamentado nele? Você está aliançado com ele? Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, ele domina todo o corpo, ele controla todo o corpo, ele manda o comando para todo o corpo. Essa mesma expressão que eu estou fazendo aqui, eu só estou fazendo porque eu recebi um comando da cabeça, do meu cérebro. Paulo está dizendo aqui: Cristo é o cabeça dessa igreja, e ele direciona, e ele fala, e ele impulsiona. Então eu não sou guiado por filosofias, por doutrinas que me escravizam, doutrinas humanas. É Cristo. Em Cristo está todo o poder e autoridade, e nele vocês receberam a plenitude, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, como se a plenitude, como se não houvesse mais espaço para nada. Então você não tem que ir atrás de uma outra coisa, você não tem que ir atrás de um outro ensino que não seja o ensino de Cristo. Cuidado, queridos, cuidado. Eu cuido muito das minhas ovelhas, ensinando o cuidado que você tem de visitar determinados lugares, de alguém colocar a mão sobre a sua cabeça, de imposição de mãos de pessoas que você nem conhece. Porque há transferência. À medida que eu imponho mãos, à medida que eu coloco mãos sobre uma pessoa, automaticamente estou transferindo daquilo que está sobre a minha vida. Então pare nesse momento de ficar como alguém que está visitando igrejas fast food, como alguém que está se alimentando de uma maneira como se fosse um fast food. Hoje eu como nesse lugar, hoje eu vou para essa igreja, amanhã eu vou para outra, amanhã eu vou para outra, amanhã eu vou para outra. A palavra diz que Jesus te chama para pertencer. Pertencer. Ore para que Deus te conduza para o lugar certo e ali se estabeleça, e ali fundamente a sua vida, e ali esteja criando raízes, se envolva, para que você possa estar sendo direcionado por um líder espiritual, aprendendo a verdade. Tem gente que hoje está num lugar, aprende uma coisa, amanhã está em outro lugar, aprende outra. Está uma confusão, a vida não recebe direcionamento. Todos nós precisamos fincar as nossas bases para aprender, para sermos ministrados. Obviamente, existe uma igreja para cada pessoa. Quando eu falo isso, eu falo de identificação. Cada pessoa se identifica com um tipo de igreja. Há pessoas que se identificam com a casa, mas há pessoas que se identificam com a Assembleia de Deus, há pessoas que se identificam com outros ministérios, e tudo bem. A questão é que você precisa criar raízes, se envolver, conhecer a formação cristã dentro daquela igreja, a parte doutrinária. Se isso te chamou a atenção, se falou ao seu coração, vá para esse lugar. Agora, Deus não te chamou para você participar, ser um crente fast food, que está ali sempre, cada domingo, cada semana você está em busca de um outro lugar para ver se Deus fala com você. Não, isso é religiosidade. Paulo fala que é por causa desse tipo de embasamento, por não ter, na verdade, esse embasamento, que essas pessoas estão escravizadas a filosofias humanas, escravizadas à dependência de ouvir profeta tal e profeta cicrano, profeta beltrano. Não. A Bíblia diz que em Cristo, vocês receberam toda a plenitude. Vocês precisam aprender com Ele. Vocês precisam aprender com Ele. Vocês precisam direcionar a sua vida para este lugar onde você vai estar criando raízes ali para frutificar.
Paulo está trazendo aqui uma palavra para uma igreja há mais de 2000 anos, e a gente vai olhar para hoje, para a atualidade, e encontrar os mesmos problemas. Por quê? Infelizmente, é do homem isso. Toda pessoa, querido, eu falo sempre isso, toda pessoa que não tem estabilidade em determinado lugar, em determinada postura, ele está sofrendo, está debaixo de um princípio de orfandade. Está faltando ali a firmeza da paternidade na vida daquela pessoa, porque a primeira coisa que o espírito de orfandade faz é impedir que uma pessoa crie raízes, porque ela chega em determinado lugar, aí acontece com ela a mesma coisa que aconteceu antes, aí ela vai achar que aquele lugar também está perseguindo, ela vai para outro, então ela não tem raízes, porque ela tem medo de ser ferida pelas mesmas feridas, pelo mesmo abandono de ontem. Então ela não estabelece um lar, ela tem dificuldade de se firmar num casamento, ela tem dificuldade de se firmar em amizades sólidas. E aí a gente vai observar, será que essa situação que está acontecendo na sua vida, você não está debaixo de um espírito de orfandade? E como resolver esse espírito é expulsar. E você se permitir, não, eu não saio deste lugar até que eu frutifique. Eu vou frutificar neste lugar, é neste lugar que eu me identifiquei, é nesse lugar que eu encontrei a palavra correta. Vá para uma igreja onde tem Bíblia, vá para a igreja onde o pregador ali discorre a Bíblia, vá para uma igreja onde o pregador te ensine sobre a palavra, porque é isso que vai te sustentar em tempo de adversidade. É isso. Paulo continua dizendo para nós, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Ele está falando de aliança. Ele está falando de aliança. Você tem uma aliança com Cristo Jesus. E na aliança, aquilo que é de Cristo se torna seu. O que era seu se torna dele. O que nós tínhamos quando fizemos aliança com Jesus? Morte, maldição, tudo que não prestava estava em nós. E o que acontece quando nós fizemos uma aliança com Cristo? O que era dele veio para nós. E o que era nosso foi para ele. O que não prestava em nós foi para ele. O nosso pecado, a nossa maldição, tudo que não prestava em nós foi cravado naquela cruz do Calvário. Por isso a crucificação, por isso a morte, porque a Bíblia fala, a Bíblia nos mostra que o pecado gera morte, acima de tudo, que todos pecaram, e porque todos pecaram, a morte era certa, mas Cristo tomou a nossa maldição, tomou os nossos pecados, por isso ele foi para aquela cruz, para nos resgatar, para nos dar vida abundante, para que pudéssemos ter vida eterna. Estávamos separados de Deus, ele nos aproximou de Deus por causa desta aliança, via aliança. Não pegue de volta aquilo que não prestava do velho homem. Não pegue de volta o seu comportamento do passado. Não pegue de volta os seus pensamentos do passado. Você tem uma aliança com Jesus. Tudo que não prestava em você está em Cristo. E todas as vezes que eu vou buscar de volta aquilo que fazia parte do meu passado, estou crucificando de novo Jesus. Pense nisso. A Bíblia diz, nele, em Cristo, continua o apóstolo Paulo, vocês foram circuncidados. E aí ele vai dizer, não circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Você é um ser espiritual. E diz o texto, isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O seu testemunho,
O fruto do discipulado que fizeram com você, o fruto do discipulado que levou você ao batismo é o fruto. Aquilo ali foi uma postura sua dizendo: morreu o velho homem, ressurgiu o novo homem. Quem aqui é nova criatura, diga que eu sou nova criatura. Escreva aí: vocês foram morreu no batismo, sepultado no batismo, mas ressurgiu com Cristo Jesus. E se você ressurgiu, você olhar, porque esse novo homem aqui, ressurreto, nada tem a ver com o velho homem que foi sepultado. Mas tem muita gente que quer ressuscitar o velho homem. E esse velho homem que você quer ressuscitar está morto. E ressuscitar o velho, ressuscitar o enterrado, ressuscitar aquele que foi enterrado, saiba que fede. O que eu estou dizendo com isso? Que todas as vezes que você toma uma postura do velho homem, causa mau cheiro, não é uma coisa boa, não faz bem a um ambiente onde você se encontra. Estou usando uma analogia, mas entenda bem que você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, comportamentos velhos passaram, posturas velhas passaram. Querido, nós estamos aqui numa escola de ensino, nós estamos ensinando acerca da palavra. Então entenda que com Cristo, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas, incluindo nós. Nesse capítulo 2 dessa carta, Paulo ele vai reafirmar essa supremacia, dizendo que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, nós nos completamos em Cristo. Nós não precisamos buscar outras doutrinas de A, B, C, de homens, não. Nós temos em Cristo, aprendemos com Cristo. Esse é o nosso propósito, parecer com Jesus. Esse é o nosso propósito, estar olhando nas situações e trazendo nos comportamentos a mesma postura de Cristo Jesus. A carta de Paulo a essa igreja de Colossos, continua trazendo para nós a consciência de que eles já haviam morrido com Cristo e por isso não poderiam mais viver da mesma forma que antes. Eu não vou viver da mesma forma que antes. Tem tanta gente quebrando a cabeça porque está ainda trazendo atitudes do velho homem. Às vezes no discipulado eu digo para os irmãos que são meus discípulos, eu disse: morra para você mesmo. Enquanto você não morrer para você mesmo, Cristo não pode ressurgir em você. Não tem como duas pessoas habitarem no mesmo corpo, não tem como. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Colossenses, nós estamos estudando Colossenses 2, ele desenvolve ali a ideia de que aqueles que estão em Cristo já foram marcados com uma nova circuncisão, não mais da carne, no Antigo Testamento, que cortava ali o prepúcio, cortava a pele do órgão reprodutor masculino como forma de aliança, mas ela é feita hoje na nova aliança por Jesus, feita no nosso espírito. E eu queria ler com vocês Romanos 2, 29, anote aí enquanto eu abro aqui, Romanos 2, 29, não estava previsto para ler esse texto hoje, mas faz menção de tudo aquilo que nós estamos falando em cima daquilo que o apóstolo Paulo também diz para a igreja em Roma. Veja bem o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29, escreva aí. Como é escola, a gente precisa mostrar o texto. E é isso que eu falo para vocês. Não posso trazer aqui a doutrina de Célio. O que Célio tem que falar tem que ser embasado naquilo que a palavra diz. Veja o que diz: pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos,
mas vem de Deus. Veja bem o que diz na versão da NVI. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor provém dos homens, não provém de homens, mas provém de Deus. Paulo está falando aqui que na nova aliança, hoje, você que faz parte da nova aliança, você hoje tem uma direção, você tem hoje, vive um propósito de entender, de compreender que a sua vida hoje é pautada, a sua vida hoje é respaldada, a sua vida hoje é controlada pelo Espírito de Deus, e é Ele que te inspira, é Ele que te ensina, Ele que te molda. Porque se você não permitir que Cristo seja gerado em você pelo Espírito, e é o Espírito Santo que vai formar Cristo em nós, aquela situação quando você está vivendo, você está ali, de repente vem uma situação e alguém chega para você e diz determinada coisa, você, na hora o Espírito Santo diz, cale-se, aquiete-se. Quando você quer meter os pés pelas mãos, de repente você quer ali estourar com alguém, quando você quer ali brigar com alguém, de repente o Espírito Santo diz, calma, morra para as suas vontades, para que a vontade do Senhor seja estabelecida. Queridos, se todos nós, eu estava pregando domingo sobre isso, eu vi um vídeo mostrando o ranking dos países cristãos na atualidade. E algo interessante, o segundo país com maior número de cristãos no mundo, segundo essa pesquisa, era o Brasil, perdendo apenas para os Estados Unidos. Porém, quando disseram cristão, colocaram até aqueles cristãos do IBGE, aqueles que só automaticamente vão para uma igreja um dia de festa ou talvez dia de finados. Mas quando nós estamos falando de cristão, nós falamos de pessoas que se tornam transformadas, que são transformadas e se tornam agentes de transformação no lugar por onde encontram. Se o Brasil hoje fosse de fato o segundo país mais cristão do Brasil e se posicionasse dentro do cristianismo, tudo era diferente. As escolas eram diferentes. Tudo era diferente. A questão é que nós vivemos hoje um país que se diz cristão, mas é mais religiosidade do que cristianismo. E a religiosidade não transforma. A religiosidade não liberta. A religiosidade não traz transformação. Nós entendemos e compreendemos isto, que em Cristo está toda a plenitude, ou seja, tudo o que eu preciso está nele. Paulo nos instrui sobre isso. Como pessoas que nasceram de novo por meio do batismo, nós precisamos ser canal de vida para aqueles que estão ao nosso redor e ainda não conhecem Jesus. Como as pessoas conhecerão Jesus se eu e você não mostrarmos? Há pessoas que nunca, talvez, terão a oportunidade de ouvir uma pregação. Mas talvez essa pessoa se encontrará comigo e com você. E você, na sua maneira de agir, poderá ganhar essa pessoa, poderá levar Cristo para essa pessoa, através da sua postura de vida. E eu creio, querido, que neste tempo, neste próximo semestre, nós queremos ver isso acontecer com todas as pessoas que amamos, sem exceções, que as pessoas tenham experiência com Jesus. Você tem orado pelos seus amigos? Você tem abençoado os seus amigos? Nós precisamos ser levados a uma reflexão e pensar quais são as consequências de termos ressuscitado com Cristo a partir do batismo, do sepultamento do velho homem, para que o novo homem pudesse nascer. Uma vez chamados a viver essa nova vida em Cristo,
como deve ser o nosso proceder, como deve ser o nosso procedimento, como deve ser o nosso tratamento, o que deve mudar, o que deve mudar. Eu faço uma outra pergunta para a gente terminar, porque o nosso tempo já se esgotou. Como que a sua vida impacta aqueles que estão ao seu redor? Negativamente ou positivamente? As pessoas se aproximam de você ou se afastam de você? Por que será que as pessoas estão se afastando de você? Por que tanto confronto? Você de fato tem revelado Cristo? Você tem mostrado ser alguém que carrega as marcas do verdadeiro cristianismo? Pense nisso. Que Deus quer agir em você e através de você, mas para que isso possa acontecer, lembre-se que você é uma nova criatura. E como nova criatura, você precisa se levantar para ser como Jesus, ao encontro do necessitado. Que os seus olhos sejam os olhares de Jesus diante daqueles que necessitam. Que os seus lábios sejam os lábios de Jesus para proclamar na vida das pessoas que passarem pela sua vida, proclamar as palavras de vida. Que os seus ouvidos sejam os ouvidos de Jesus, para que você possa ouvir a quem passar por você, que precisa tanto de alguém para ouvi-los. Que os seus braços, que os seus abraços sejam os braços e os abraços de Jesus. Mas que, acima de tudo, o seu coração seja o coração de Jesus, a sentir aquilo que o outro está passando, a ser empático com a dor do outro, perceber a dor do outro, amar o outro, ajudar o outro, porque cristianismo sem ação é religiosidade. Eu sou transformado, fui consolado pelo meu Deus, mas da mesma maneira que eu fui consolado, que eu me torne agente consolador na vida de tantas pessoas que precisam. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Com a mesma consolação pela qual você foi consolado, Deus quer te usar através da sua história para consolar a tantas pessoas que precisam ser consoladas. Essa é a palavra que eu deixo para você. Espero que ela tenha te abençoado. Hoje eu acordei, eu tinha preparado a live ontem tarde da noite, fui dormir tarde, que a gente teve o GC ontem, e fui dormir pensando na palavra. Acordei hoje pensando na palavra e disse: Espírito Santo, mais uma vez eu retiro os meus pés de agir nessa live como homem, e eu sei que só o Senhor pode trazer uma palavra que edifica, porque eu poderia muito bem aqui trazendo, amém, Martinha, poderia muito bem estar trazendo aqui uma palavra profética, aquela palavra para levantar você, aquela palavra para levantar a sua autoestima, mas nesta manhã Deus colocou no meu coração para que você reflita como tem sido o seu procedimento como cristão. Às vezes nós não alcançamos a nossa casa ainda, pelo fato de dentro de casa, as pessoas mais importantes, você não age do jeito que deveria agir. Então que essa palavra suba ao seu coração, medite nela e observe. Tenho sido uma pessoa que tem mostrado Cristo, de fato. Eu mostrei que eu morri para este mundo e ressurgi para Cristo. Tenho sido essa pessoa? Pense nisso. Que Deus te abençoe, te fortaleça
Amanhã a gente se encontra, 6h30. A gente está aqui, através deste canal, para mais uma palavra na nossa escola bíblica online. Beijo no coração, fique na paz, sejam guardados em Deus. Vou deixar a live salva, vai lá, curta, compartilhe, comente lá, isso ajuda a tantas pessoas. Se essa palavra te edificou, manda para alguém. Vou deixar salvo para isso, tá bom? Beijo no coração, a gente se encontra amanhã. Fique na paz. Amém, 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 amém.